meus queridos alunos, minhas queridas alunas, voltamos mais uma vez aí, dessa vez para refazer uma questão em que o áudio realmente não prestou. Tive várias reclamações, né, críticas construtivas, né, e eu resolvi refazer essa questão, já que é uma questão que, além de cair muito, né, nos concursos militares, como o CMR, a Escola de Aplicação, o Colégio da Polícia Militar, né, cai muito também em Olimpíadas. E é interessante que a gente saiba a lógica para resolver esse tipo de questão envolvendo contagem numérica, tá certo? Essa questão, na verdade, aí onde vocês estão assistindo pelo Instagram, ela vai estar completa lá no canal Matemático, né, que eu peço que vocês curtam e divulguem, ajude aqui esse pequeno professor que está começando agora, né, a passar conhecimento para essa criançada aí que tanto quer realizar o sonho de entrar no colégio militar, né, nesses colégios de referência aqui no estado de Pernambuco e quiçá do Brasil também, né, os colégios do Brasil, tá certo? Então a gente vai começar a questão agora, ok? E vamos lá para a questão. Começando a questão aí, né, a questão diz o seguinte, né, determine a quantidade de algarismo. Então observe, vou só mudar aqui a cor do pincel, ok? Então aqui ele está querendo uma quantidade de algarismos. Sai um pouco aqui da margem, né? Mas aí, ó, determine a quantidade de algarismos necessários para escrever um livro de 190 páginas. Então ele quer a quantidade de algarismos. Opa, tá saindo aqui da margem. Só um segundo. Agora. A quantidade de algarismos. Ele está querendo, ele não quer a quantidade de números para fazer um determinado livro, mas sim a quantidade de algarismo em um livro de 190 páginas. Tá certo? Eu vou mudar aqui a cor do pincel, tá certo? Vou escrever de branco. Eu acredito que vai ficar visualmente mais legal para vocês. Tá certo? Então aqui ele está querendo a quantidade, certo? A quantidade de algarismo. Eu vou estar abreviando aí, tá certo? Para a gente adiantar na questão. Em um livro de 190 páginas. Então vai ser do número 1 ao número 190. Tá certo? Ele quer a quantidade de algarismo. Tá certo? Qual é o conhecimento teórico, né? A gente vai, nessas questões, sempre abordar essa sequência. Os dados, certo? Da questão. Depois a gente vai ter o conhecimento teórico e depois a resolução da questão propriamente dita. Ok? O que é que a gente tem de conhecimento matemático para resolver essa questão? Né? Primeiramente, vale a gente reforçar aqui que número é diferente, né? Vou usar aqui o sinal de diferente, tá certo? É diferente de algarismo. Certo? Por exemplo, o número 2, ele tem um algarismo. O número, tá certo? Já o número 17, tá certo? Ele tem 2 algarismos. Então aqui o algarismo do número 2 é o próprio número 2. Já os 2 algarismos do número 17 são 2 algarismos, que é o número 1 e o número 7. Tá certo? E como é que a gente faz, né? Geralmente a gente faz isso muito com os dias do mês, né? A gente quer saber, por exemplo, quantos dias tem, eu vou tirar férias do dia 1 até o dia 9. Então a gente quer saber quantos dias eu vou ter de férias.
Aí o que é que a gente faz? Né? A gente vai calcular lá o número maior menos o número menor, desculpa. Vai dar quanto? 8. Mas não são 8 dias o número de férias. Na verdade, aí eu estou calculando o intervalo entre 1 e 9, que são 8 números. Mas a quantidade de números que tem entre 1 e 9 são 9. Não é isso? Por que deu 8? Porque observe que quando eu faço essa diferença do número maior pelo número menor, eu termino tirando o número inicial, que é o número 1. Por isso que deu 8. Então, sempre para eu saber a quantidade de números de um intervalo, eu tenho que acrescentar mais 1. Então, quantos números a gente tem? De 1 a 9, a gente tem 9 números. Tá certo? Então, esse é o conhecimento teórico e lógico que a gente vai precisar para resolver essa questão. Tá certo? Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai distribuir aí nas unidades, né? Nas dezenas e nas centenas. Por que na centena, professor? Porque é o número de referência aqui, ó. É o último número que a gente vai calcular para ver a quantidade de algarismos. Observe que uma centena, né, tem 3 algarismos. No caso aqui do número 190, a gente tem o 0, o 9 e o 1. Ok? Então, vamos calcular primeiro as unidades, tá certo? Vou aqui, ó. Então, as unidades que a gente vai calcular para ver a quantidade de algarismo é do número 1 até o número 9, tá certo? Então, quantas algarismos a gente tem aí? A gente tem 9 menos 1, que é igual a 8, mais 1. Lembra que a gente vai sempre somar mais 1 quando a gente calcular o intervalo entre um número final e um número inicial. Então, a gente tem quanto? 9 algarismos, tá certo? Vou abreviar aqui para a gente ser mais rápido. Já agora, a gente vai calcular as dezenas. Então, depois do número 9, a gente tem o número 10, que é uma dezena. E a gente vai calcular até quanto? Até a última dezena desse intervalo que a gente quer calcular, que é do número 1 ao número 190. Então, do 10 até o 99, nós temos quantos algarismos? Observem que agora é uma dezena, então uma dezena tem 2 algarismos, tá certo? Então, a gente vai calcular lá o número final menos o número inicial mais 1. Lembra do mais 1, né? Porque a gente, quando calcula 99 menos 10, a gente está tirando o número 10, tá certo? Então, 99 menos 10 dá 89, mais 1 dá 90. Ô, professor Fabiano, e agora? Dá 90? Não. A gente vai ter que multiplicar aqui por 2, tá certo? Por quê? Porque agora a gente está calculando os algarismos da dezena. E a dezena, ela tem quantos algarismos? Tem 2. Lembra aqui que a gente fez aqui embaixo? Então, 90 vezes 2, nós temos 180 algarismos. Tá certo? Depois do 99, a gente já vem o 100. O 100 é uma centena, que são 3 algarismos. Lembrando que o nosso último número que a gente quer calcular, né, que é o número de 190 páginas, ele também é uma centena. Então, ele vai ser o nosso último número a ser calculado aqui. Ok? Então, a gente tem o 190 menos 100 mais 1. Lembra da formulazinha mágica? O número maior menos o número menor mais 1. Porque eu sempre estou tirando, quando eu calculo a subtração, o primeiro número. Por isso que eu acrescento mais 1. Então, 190 menos 100 dá quanto? 90. Com mais 1 dá quanto? 91. Vezes quanto? Vezes 3. Por que, professor? Porque agora a gente está trabalhando a casa das centenas, né? E a centena, ela tem 3 algarismos. Por isso que agora aqui a gente está multiplicando por 3.
Tá certo? Ô professor, eu não sei calcular 91 vezes 3. Então a gente faz aqui, ó, rapidinho, não tem problema não. A gente não pode errar a questão, tá certo? 1 vezes 3 dá 3. E 3 vezes 9 dá 27. 273. Algarismos. Ok? Eu vou apagar aqui esse cálculo aqui que a gente fez, tá certo? Para a gente calcular agora a quantidade de algarismos. E agora, professor, como é que a gente faz? Agora ficou fácil. É só calcular aqui, ó. 9 mais 100 e... Deixa eu apagar aqui mais uma vez. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Fica melhor. Então aqui, ó, 180. Unidade embaixo de unidade. Não esqueçam, quando for fazer a adição, tá certo? 273. Nunca esqueça, quando for fazer as operações, de colocar em unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Senão a gente vai errar o cálculo. Então 9 mais 3 nós temos quanto? 12. Vai 1 aqui, não é isso? 8 e 1, 9. 9 com 7 dá 16. Vai 1. Melhorar aqui esse 1. 1 com 1, 2 com mais 2, 4. Então, para a gente formar um livro com 190 páginas, nós vamos gastar quantos algarismos? 462 algarismos. Vou abreviar aqui, tá certo? Ok, pessoal? Se gostaram aí, dá uma curtida, vai lá no canal, se inscreve, tá certo? E compartilha. Agora a gente vai tentar gravar os vídeos, né, de forma mais constante, tá certo? E também passar por todos os assuntos que vão ser cobrados aí nos melhores colégios do Brasil, ok? Então faz isso aí, ó. Se você acertou e gostou, matemático, tá certo? Tamo juntos, não esquece não. Valeu?